Continuar a leitura da aula do Srivacharya Maharaj, a continuidade da aula de ontem à noite que estávamos lendo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer durante a transmissão e aí gradativamente eu vou lendo. Então, o título da aula agora é Simples e Sincero. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ele estava falando para os devotos de Londres. É a continuidade da aula de ontem, como eu falei, no dia 7 de agosto de 2011. Então, ele está falando o seguinte: você deve entender as coisas principais. Gurudeva me disse, Gurudeva então, Srila Govinda Maharaj falou para Srila Acharya Maharaj, não é necessário acumular tanto conhecimento ou ter tantas escrituras. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele disse, Bahu Granta, Granta quer dizer escritura, Naparibe, Bahu Kalabhyasa, Na Karibe. O que quer dizer isso? Então, como diz aqui Srivacharya Maharaj, não há necessidade, Gurudeva falou isso para ele, não há necessidade de tanto conhecimento. O conhecimento, como foi falado de manhã na aula, né? Não sei se alguém estava na aula de manhã, mas nós lemos hoje como o universo foi criado, como que o ser humano, como que as entidades vivas, qualquer ser entrou no mundo material, e a descrição, e falando do Senhor Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, que todo o líquido, toda a água do mundo, do universo, veio do suor de Mahavishnu, o Senhor Garbhodakashayi Vishnu. Mas isso é conhecimento, isso não é bhakti, não é devoção. Então, como diz aqui, Gurudeva falou para Srila Acharya Maharaj, não há necessidade de tanto conhecimento. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele disse, então vamos ler o verso aqui, para ver o que significa. Não é necessário ler tantos livros, não é necessário praticar tantas coisas artificiais. Se você tiver devoção pura em seu coração, isso é o suficiente. É simples. Você conhece a história de Duque. Duque é uma velha senhora que se hospedou na casa de Shrivas Pandit. Eu sempre conto essa história. Realmente, essa história aqui, Srila Acharya Maharaj sempre fala sobre Duque. Depois Mahaprabhu mudou o nome dela, mas vamos ler aqui a história. Como ela obteve a misericórdia de Mahaprabhu, fé e desejo mais forte são necessários. Então, a fé e o desejo de servir mais forte, isso é a base. É isso que é necessário, ter a fé e o desejo de servir bem forte. Nada mais, não é conhecimento, não é nada mais, nenhuma outra prática. Fé e determinação, fé e vontade, é isso que é necessário. Continuando aqui a história do Duque,
Se você tem o desejo de servir, a misericórdia virá. Isso daqui também, né, Srila Maharaj, o passatempo de Krishna que ele mais gostava, perguntaram para ele isso numa aula. Qual era o passatempo de Krishna que ele mais gostava? E Srila Maharaj falou, é o passatempo de Damodar com Mãe Yashoda. Por que ele gostava muito desse passatempo? Que ele mais gostava? Porque Mãe Yashoda tentou amarrar o filho, Gopal, porque ele era muito arteiro. Ela foi amarrar Krishna, Gopal, pequeno, num pilão com cordas, e nunca ela conseguia. Não conseguia. Faltavam sempre 2 dedos para fazer o nó. 2 dedos para fazer o nó. Ela pegava uma corda maior, faltavam 2 dedos para fazer o nó. Depois ela pegava uma corda maior e assim ficou tentando, estava suando e Krishna não deixava ela amarrá-lo. E quando ele viu todo aquele esforço dela, aquela determinação, aquele desejo de amarrá-lo, ele deu a misericórdia e deixou ela amarrá-lo. Da mesma forma, Krishna é conosco. Da mesma forma, ele vai dar um teste para você, depois ele vai dar outro teste, e depois outro, e outro, e outro. No começo, os testes são fáceis. Mas são fáceis, mas não para aquela pessoa que está passando por ele. É fácil para quem está no estágio mais avançado. É como uma escola. A outra analogia que é feita é de uma escola. Você põe um filho na escola, está lá no primeiro ano. A prova do primeiro ano, para nós, é ridícula. Mas para a criança, não. E aí, no primeiro, ela passa para o segundo ano. Se ela passou no teste, ela vai para o outro ano. A prova do segundo ano é mais difícil do que a do primeiro. Mas ainda é difícil para a criança. Para nós, é muito fácil. E assim vai, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Aí ela passa para outra etapa, que são mais 3 anos. E cada vez que vai pulando de ano para ano, passando na escola, vai ficando mais difícil, mais difícil. E Krishna quer ver a nossa determinação. Então ele põe um obstáculo na tua vida, daqui a pouco ele vai para o outro. Na verdade é Maya que faz por ele. Maya recebeu a potência dele para fazer isso. Então vai ter o outro, e outro, e outro, e outro. E por que Krishna, ele dá tanto obstáculo para nós? Por que ele quer testar nós tanto assim? Porque ele quer ver se nós realmente queremos ser um devoto puro dele. Krishna quer ver se nós realmente queremos amá-lo puramente, ser um devoto puro dele. Ou estamos brincando, estamos só fazendo algo que é para mostrar para os outros, enfim, não é realmente o que queremos. Ele vai ver isso em nós. Então sempre vai ter teste. E aí é o que está dito aqui. É preciso ter muito desejo de servir Deus. Isso é necessário. É muito necessário. E aí então a misericórdia virá. Se você tem muito desejo forte, a misericórdia ela vai se manifestar. Se você der um passo em direção a Krishna, ao Senhor Supremo, o Senhor Supremo ele dará 10 passos em sua direção. Mas nós temos que entender isso também. Krishna, nós damos um passo na direção dele, servindo ele, ele vai dar 10 passos na nossa direção. Mas de que forma? Não é dando algo material como a maioria acha. A maioria da população mundial, ela acha que rezar, orar para Deus vai dar algum benefício material. Não é assim. O que Krishna vai dar para nós é mais fé, é mais determinação em servi-lo e é mais serviço a ele. É isso que Krishna vai dar. Ele vai tirando os inimigos nossos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E aí ele vai dando mais fé, mais determinação, mais vontade de servi-lo. É assim que Krishna reciproca. Não é reciprocidade com algo material, como todo mundo pensa. A maioria da população mundial que tem uma religião, ele pensa assim: eu vou rezar para Deus, eu vou fazer isso, eu vou ser bonzinho, e aí Deus vai me recompensar materialmente. É assim que todo mundo pensa. Mas isso não é a verdade.
Krishna vai te recompensar sim, se você servi-lo. Nós já falamos como servir Krishna em várias aulas. Então, se você servir Krishna adequadamente, ele vai recompensar você com mais serviço. E misericórdia quer dizer serviço. Então ele vai te dar mais e mais e mais misericórdia. Ele vai te dar mais e mais serviço devocional. É isso que acontece. Esses são os 10 passos de reciprocidade que Krishna vai dar em sua direção. Silachamarji continua. Mas você deve dar o primeiro passo na direção dele. Você tem que dar o primeiro passo na direção de Krishna. Senão ele não vai dar. Se você não der nada, ele não vai retribuir. E qual que é o primeiro passo na direção de Krishna? Qual que é o primeiro passo na direção de Deus? Para ele retribuir. É você querer um guru genuíno. Você querer se iniciar com o guru. E aí ele começa a dar o passo na sua direção. No momento que você se inicia com o guru genuíno, você recebe a semente da trepadeira devocional, você recebe a semente pura, ele vai começar a dar o serviço para você. Na verdade, no momento que o guru genuíno inicia você, ele já está te dando a misericórdia. Ele planta a semente na sua alma da devoção e ele fala para você, cante todo dia no mínimo 16 voltas. Se você não tiver nenhum tempo, cante no mínimo 4 vezes. Da maior para menor, a bolinha maior para menor, depois da menor para maior e assim vai. E assim vai cantando. Ele já deu a misericórdia para você naquele momento, no momento da iniciação. Então, qual que é o primeiro passo em direção a Deus? Ter um devoto puro dele para nos instruir e dar o santo nome. Enquanto você não fizer isso, você não deu passo em direção a Krishna. Você não deu passo em direção a Deus. E aí você dá o primeiro passo e depois dá o segundo. Todo dia você canta o Mahamantra, todo dia você faz algum serviço devocional, você assiste o Harikatha, a live, ou vem no templo, você cozinha um pouquinho e oferece para Deus na sua casa. E assim vai. Você vai dando um passo por dia, 2 passos por dia, 3 passos por dia. Se você der 1, ele dá 10. Se você dá 2, ele dá 20. Se você dá 3, ele dá 30. E assim sucessivamente. Veja só que maravilha. Como Deus ele é misericordioso conosco. Mas nós temos que dar o primeiro passo, como disse Lachar Maharaj. Senão, ele não vai reciprocar. Se você não fizer nada para servi-lo, ele não vai te dar nada. É assim que funciona. Então, cada passo que você dá, você vai receber 10. Se você cozinha para ele e oferece, ele vai te recompensar com isso. De que forma, como eu falei? Da forma de dar mais serviço, de dar mais vontade. No outro dia, você, por exemplo, começa cozinhando, você começa oferecendo uma fruta. Você lava a fruta, oferece. Aí no outro dia, você oferece uma fruta também. Mas vai chegar um dia que você fala, não vou oferecer só fruta. Eu vou cozinhar para ele hoje. Eu vou cozinhar para Deus. Eu vou fazer um arroz, vou fazer uma ervilha, um grão de bico, uma lentilha. Lentilha não, porque na verdade, Silachar Maharaj falou, a lentilha é um alimento muito proteico. E não é bom para nós comermos alimentos muito proteicos. Swami Maharaj Prabhupada, ele fala no comentário de Chaitanya Charitamrita, que alimentos muito proteicos não são vegetarianos. Então, nós temos que ver o que os gurus falam. Por exemplo, um alimento extremamente proteico, quinoa. Quinoa é um alimento extremamente proteico. Segundo Swami Maharaj Prabhupada, não é vegetariano. Não é carne, mas não é vegetariano. Então, você vai cozinhando, voltando na cozinha. Você vai cozinhando, um dia você cozinha, você fala, hoje quero agradar mais Krishna. Vou cozinhar um arroz, vou cozinhar um dal,
vou fazer um legume, um sabit é legume, vou fazer um legume para ele e vou também fazer um panir. Vou fazer o queijo, panir, é muito fácil. Venha no templo e eu te ensino a fazer panir, é muito fácil. Muito, muito fácil. Queijo, você faz na hora. E aí, no outro dia você fala, poxa, né, no outro dia não, mas depois de um tempo você fala, vou começar a oferecer 2 refeições para Deus. Eu cozinho de manhã eu ofereço uma fruta e na hora do almoço eu cozinho, na janta eu cozinho para ele. E assim, o que é isso? É que ele está reciprocando com você. Você fez uma vez, você deu um passo e aí ele deu 10 na tua direção. Então a tua vontade de servir aumenta. Cada vez você vai ter mais vontade de servir Krishna. Quanto mais você faz o serviço adequado, mais ele vai te dar serviço. Quanto menos você faz serviço adequado, ele vai tirando o teu serviço. Então, quando o teu serviço começa a sumir, você percebe, às vezes, a maioria das vezes a gente não percebe. Mas quando você está fazendo menos serviço, menos e menos e menos e menos, é porque ele não está gostando do teu serviço. Você está fazendo alguma coisa errada. A tua prática está errada. E aí ele vai te afastando. Através de quê? De Maya. Quando Krishna não está feliz com o seu serviço, Maya te provoca e você cai na tentação. A tentação quem é? Maya. Ela vai sempre te tentar. Mas se você estiver firme no serviço devocional, você não cai. Isso está no... O cristão canta isso. Não sei se todo cristão, né? Mas o católico canta o Pai Nosso. O Pai Nosso no finalzinho fala, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É isso que o cristão, o católico pelo menos fala no final. Livrai-nos do mal. Mas não é assim, Deus me livra do mal. Não, é você. Você que tem que fazer a prática. Não é Deus. Deus vai reciprocar. Se você não faz, Ele não vai te livrar do mal. O que é o mal? O mal é fazer tudo que não é serviço a Deus. Ele não vai te livrar, depende de você também. São 2 coisas extremamente importantes. Sem a misericórdia de Deus, nada acontece. Mas também Deus não dá misericórdia para aquele que não faz nada. As 2 coisas são muito importantes. Por isso, Srila Charmanaj, o passatempo de Krishna que ele mais gostava, era de manhã Yashoda amarrando Damodar. Porque os 2 dedos, novamente eu vou falar, os 2 dedos que faltam para dar o nó, é o desejo de servir Deus, e aí ele dá misericórdia. Mas sem o desejo, ele não te dá misericórdia. E sem a misericórdia, você não vai conseguir nada. Então é necessário, as 2 coisas são necessárias. O desejo de servir, que é a sua parte, e Krishna vai fazer a parte dele. Se você fizer a tua, ele faz a dele. O problema é que nós não fazemos nossa parte. Nós estamos sempre pensando em nós. Esse é o grande problema. Hoje eu não posso fazer isso porque eu tenho outra coisa para fazer. Hoje eu não vou poder assistir a live porque me convidaram para ir em tal lugar. Me convidaram para ir numa festa. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Hoje vai passar um filme, né? Hoje vai ter alguma coisa, hoje eu vou no teatro, hoje eu vou sair com meu marido, hoje eu vou sair com a minha esposa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E aí você vai deixando cada vez mais Deus de lado. Quanto menos você faz, menos você vai fazer. Esse é o grande perigo. Maya vai dominando você. Outro dia eu estava conversando com uma devota e eu falei sobre isso. Srila Charmanaj deu uma aula falando. A Maya, ela é como uma formiga. A formiga, ela vê um buraco e ela vai querer fazer um formigueiro naquele buraco. Você tem um buraquinho lá na terra, ela entra e começa a cavar, ela faz um formigueiro. Maya da mesma forma. Se você tem um buraco que Maya vai entrar, você, por exemplo, algum dia você fala, hoje eu estou muito afim de me intoxicar.
Estou dando um exemplo, né? Estou muito afim de me intoxicar hoje. Vou tomar alguma bebida alcoólica. Estou muito afim, estou querendo muito isso, eu preciso disso. A mente fala, você precisa disso. É Maia. E aí você se intoxica. Aí você pega e fala, aquele dia lá eu me intoxiquei, tudo, né? Hoje eu estou com vontade de novo. Como disse lá Char Maharaj, você sempre vai querer mais. Aí vai chegar um dia que você vai falar, hoje eu não estou com vontade de oferecer a boga. E você arruma uma desculpa para isso. Hoje eu não estou com vontade de cantar uma mantra. E aí quando você vai ver, quem tem a segunda iniciação parou de cantar o Gayatri Mantra. Quem tem a primeira iniciação parou de cantar o Mahamantra. Parou de oferecer a boga. E aí quando você percebe, nem o Ekadashi mais você faz. Por que acontece tudo isso? Porque é Maya. Maya dá o teste. Se você não está firme no serviço a Deus corretamente, você cai. Por isso que o cristão, o católico fala, no finalzinho da tentação, não deixas-me cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas a tentação você vai cair se você não está praticando corretamente. E não é só com intoxicação, não, é com jogos, sei lá o quê. De repente você vai ser provocado até para comer carne, comer ovo. E se você está tão caído, você vai comer carne ou ovo. Se você estiver alcoolizado, é muito fácil você chegar lá e comer um churrasquinho, sei lá, comer um camarão, comer qualquer coisa. Você já está alcoolizado, já está bebendo, é muito fácil. Você jogar ou você fazer sexo ilícito. Uma coisa puxa a outra. Então, nós temos que tomar cuidado. Cada passo que nós damos, Deus dá 10 na nossa direção. Mas como Srimati Maharaj fala, se você não dá o primeiro passo, se você não continua dando passo na direção dele, ele para. Se você não dá nenhum passo, ele não dá nenhum na sua direção. E quando você vai ver, você largou a vida devocional. Você largou totalmente. O que sobra para nós sem a vida devocional? Nada. A vida fica vazia. A vida de qualquer pessoa sem Deus, sem a devoção, fica vazia. Principalmente aquele que já estava fazendo. Aquele que estava fazendo e larga por algum motivo, o motivo na verdade é o teste, né? Teve algum motivo, foi testado e caiu. Aquele que larga, a vida dele se torna vazia. Não tem sentido viver. Você vai viver para quê? Para acordar cedo, trabalhar, chega do trabalho, assiste uma TV, assiste um filme e vai dormir. E no outro dia você levanta, vai trabalhar, ganha dinheiro no final do mês, enfim, no final do mês. Tem um dia certo, cada um tem um dia, né? Dia 5 você recebe, dia 20 você recebe salário, você aplica o dinheiro e dia após dia você está trabalhando inutilmente. Você tem um verso que fala, você trabalha inutilmente durante o dia e à noite você dorme. Essa é a vida de alguém que largou a devoção. E aí vai entrar na intoxicação, porque se você larga a devoção, você vai se associar com quem? Com quem não é devoto. Você vai numa festa que não tem um devoto. Você começa a andar com pessoas que não fazem nada devocional. Muito pelo contrário, comem carne, se intoxicam, fazem sexo ilícito, jogam. E cada vez mais você vai indo para o buraco. Você vai afundando no oceano de Maya. Cada vez mais você vai submergindo no oceano de Maya, como um submarino. O submarino vai indo para o fundo e você também irá para o fundo se você não praticar corretamente e não se dedicar a Deus. É assim que funciona. Então, temos que dar o primeiro passo. E se você já deu o primeiro passo, continue dando dia após dia. E Krishna vai retribuir cada vez mais com devoção e fé. Alguns pensam,
eu não tenho serviço devocional, mas como você conseguirá o serviço se você não for ao templo? Veja só o que Silat Maharaj fala aqui. Isso é importante, por isso que eu bato sempre na tecla do templo, porque é o lugar que tem os devotos, o lugar que a gente vai cantar junto, o lugar que a gente vai fazer a prática junto. Então vou ler novamente aqui o que Silat Maharaj falou. Alguns pensam, eu não tenho serviço devocional, mas como você vai conseguir o serviço devocional se você não for ao templo? Como você obterá o serviço devocional ou a misericórdia dos Vaishnavas, do Guru, se não conseguir a associação dos devotos? Se você não cantar o santo nome, como você vai conseguir o serviço, a misericórdia do Guru, dos Vaishnavas, de Deus, se você não está indo ao templo, se você não se associa? Por isso o sadhusanga é extremamente importante. Sem sadhusanga não tem vida devocional. Aquele que acha que, eu faço em casa todo dia. Não. Silat Maharaj deu uma aula que nós já lemos aqui há um tempo atrás. Ele falou, isso é trapaça. Se você acha que você faz sozinho a tua vida devocional, isso é trapaça contra Deus. O caminho é individual, mas a prática é coletiva. A prática não é individual, também é em casa, mas você tem que ter associação com devotos. A prática, ela é coletiva. Como diz aqui Silat Maharaj, se você não for no templo, você não vai ter serviço, você não vai ter associação com devotos. Então, por que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele inaugurou 64 templos? Não foram 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Foram 64. Para que ele fez isso? Ele fundou o Gaudiya Mati, a instituição Gaudiya Mati. Por que ele fez isso? Porque é o local do encontro dos devotos. É o local que tem serviço. Por exemplo, que nem agora. Hoje é terça-feira, dia 28, de fevereiro. Último dia de fevereiro. Daqui uma semana, dia 7 de março, eu pretendo que as pessoas acordem aquela frase que Silat Maharaj gostava muito de cantar, aquela canção, Arunodoya Kirtan, é a canção composta por Srila Bhaktivinoda Thakur, Divijago, Gora Chanda Mole, Kotami Drachayo, Mayapi Satira Kole. O que quer dizer isso? Acorde alma, saia do colo da bruxa maia, da ilusão. Então, eu pretendo que as pessoas na semana que vem, na terça-feira que vem, venham, acordem da ilusão material e venham ao templo, porque é o local para servir, e vai ser o aparecimento de Mahaprabhu. Venha participar, venha servir, chegue antes, sempre tem serviço devocional, chegue antes. Ajude a limpar, depende do horário que você chegar, ajude, nós vamos fazer, eu não, porque eu vou estar cozinhando, mas os devotos vão fazer aqui, colocar as folhas de manga no cordão para fazer o enfeite para Mahaprabhu, e tem que limpar, e tem que fazer isso, e vai ter que fazer várias e várias coisas, e aí vão chegando as pessoas, você vai recepcionar as pessoas, você vai colocar as almofadas, você vai colocar nos livrinhos, a pessoa chega, você ensina, se tiver gente nova, tira o sapato, enfim, serviço devocional. O templo foi feito para serviço devocional. Krishna não precisa de templo, Krishna não precisa de comida, Krishna não precisa de água, Krishna não precisa de flores, não precisa de nada. Tudo que ele deu para nós, a misericórdia de termos um templo em São Paulo. Nós temos a misericórdia de ter um templo em São Paulo para poder servir Deus. Se não tivesse um templo em São Paulo, aonde você ia passar o Gora Purnima? Aonde você ia ver Deus, Mahaprabhu?
como você poderia honrar a praçada de Mahaprabhu se não tivesse um templo, como que você poderia servir. Por isso Srila Maharaj falou, é necessário sim ir ao templo. A pessoa pensa, eu não tenho serviço, né? Mas você não vem no templo, como é que vai ter serviço sem vir ao templo? E como você terá serviço sem associação com devotos, sem cantar o santo nome? Se você não seguir o que Gurudeva lhe diz para fazer, como obterá a misericórdia de Gurudeva e de Krishna? Nós devemos seguir o que Gurudeva nos fala sempre, para podermos obter a sua misericórdia. Como então nós podemos obter sua misericórdia? Através da leitura dos livros de Gurudeva, através do serviço a Gurudeva, lendo o que Gurudeva quer, as suas orientações, as suas instruções. Gurudeva e Srila Siddhar Maharaj, eles escreveram alguns livros para nós. Você pode ler esses livros. Tem vários e vários livros da missão para ler. Srila Maharaj, ele escreveu 4 livros. Srila Siddhar Maharaj escreveu 1 livro, mas tem muitos livros dele que são aulas compiladas, colocadas em livro. Então, como você vai poder servir o Guru se você não sabe o que o Guru quer? Por que nós lemos todo dia aqui uma aula de Srila Maharaj? Como você vai poder fazer o serviço se você não sabe o que o Guru quer, o que é serviço devocional? Então, por isso que nós lemos, temos que prestar atenção no que o Guru quer. E aí Srila Maharaj fala, temos que ler os livros da missão, ler as escrituras. E também podemos ler, ele diz aqui, o Sri Chaitanya Charitamrita, que nós estamos lendo de manhã. Também é bom para você. Srila Siddhar Maharaj, ele disse que se todos os livros fossem estragados, destruídos ou queimados, e apenas o Sri Chaitanya Charitamrita permanecesse, isso seria o suficiente. Apenas um livro é suficiente. E esse livro é o Sri Chaitanya Charitamrita. Isso foi escrito, foi falado por Srila Siddhar Maharaj. Por isso, também Mahaprabhu falou, está no Sri Chaitanya Charitamrita. Tudo que vocês têm que saber foi falado por Rupa Goswami Prabhu. Não é necessário ler tudo. Não é necessário ler tudo. Tem pouquíssimos livros que você precisa ler. Os livros da missão. O Chaitanya Charitamrita é um livro longo, né? São 7 volumes grossos, né? Eu vou mostrar aqui, para quem não viu ainda. Esse é um dos 7 volumes. Veja só a grossura do livro. A grossura do livro. Mas, se você ler os livros da nossa missão, de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, tem tudo o que você precisa saber. Tem tudo. Não é necessário ler. É bom, como disse Srila Acharya Maharaj, se você ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Mas se você não leu ainda os livros da missão, leia primeiro os livros da missão. Porque está condensado, está explicado tudo que o Sri Chaitanya Charitamrita tem. Tudo que ele falou está nos livros da missão, que foi Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, que deixaram para nós. Continuando aqui, você encontrará lá a discussão com Mahaprabhu e Ramananda Roy. Essa discussão de Mahaprabhu, não é conversa, não é discussão, é conversa de Mahaprabhu com Ramananda Roy, quando nós acabarmos o capítulo 20 do Madhya Lila, do Sri Chaitanya Charitamrita, nós vamos ler justamente essa conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. É o capítulo 8
Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Vai ser a próxima leitura, quando acabarmos o capítulo 20. Aí entraremos no capítulo 8. Então, o que Ramananda Roy falou com Mahaprabhu? Mahaprabhu falou para ele, qual a meta última da vida? O que devemos fazer? E aí Ramananda Roy começou com karma misturado com bhakti. Karma misra bhakti. Depois ele falou, Jnana misra bhakti. Depois ele falou, Jnana shunya bhakti. Depois ele falou, Jnana shuddha bhakti. E assim por diante. E também a instrução para Raghunatha Das Goswami. Mahaprabhu disse a ele, a Raghunatha Das Goswami, volte para sua casa, não me mostre a falsa renúncia, não me mostre, renúncia quer dizer vairagya, vairagya a palavra é renúncia, não me mostre Paulo vairagya, renúncia falsa, me mostre yukta vairagya, a renúncia correta. Não adianta você renunciar externamente e por dentro você estar querendo desfrutar. Não adianta, você tem que renunciar de forma correta, internamente. Isso é o principal, isso que tem que ser feito. Isso está também no Sri Chaitanya Charitamrita. É a instrução de Mahaprabhu para Raghunatha Das Goswami. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte, se corrija internamente e comporte-se como todos os outros, externamente. Isso é a renúncia correta. Internamente, você tem que se comportar correto. Seja correto internamente, faça tudo correto internamente. E externamente, aquilo externamente que está dito, não é você querer mostrar a renúncia. A pessoa chega em algum lugar, está sempre com a japamala no pescoço. Isso é renúncia falsa. É renúncia falsa. A maioria que faz isso, está sempre com a japamala no pescoço, quando está sozinho não está cantando o santo nome. É para mostrar para o outro que está cantando. Isso é renúncia falsa. Então, seja correto internamente e externamente se comporte normal. Não tem que mostrar para o outro que você é um devoto, que você é uma pessoa aplicada. Não tem que mostrar para ninguém. Krishna está vendo dentro de você, na forma de Paramatma. Krishna, ele irá resgatá-lo em breve, se você fizer isso. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 16, verso 2, 3, 9. Se você renunciar internamente, Krishna irá te resgatar em breve. Isso está na Escritura. Krishna, ele revelará a você como você pode vir, quem pode impedir aquele que tem a misericórdia de Krishna. Isso também está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 16, verso 2, 4, 1. E aqui é dito, quem pode impedir um devoto que ele tenha a misericórdia de Deus? Quem pode impedir um devoto que tenha a misericórdia do Guru? Ninguém. Ninguém tem esse poder. Se o devoto está fazendo serviço, ele tem a misericórdia, e misericórdia é serviço. Se o Guru deu o serviço para o devoto, ninguém pode impedir isso. Se o Guru falar para o devoto, faça isso, e o devoto faz corretamente, ninguém vai impedir. As pessoas podem ir contra esse devoto, as pessoas podem criticar o devoto, podem fazer o que for. Se é a vontade do Guru, é a vontade de Krishna, vai acontecer. Não adianta você ir contra. Ninguém pode ir contra o Guru, ninguém pode ir contra Krishna. Então não adianta você falar mal do devoto se você tem inveja dele, se você queria a posição dele, o lugar dele, se você tem raiva do devoto. Não adianta.
o devoto vai continuar se o Guru quiser. Ninguém faz nenhum serviço se o Guru não quer. E o Guru é Krishna. Por exemplo, vou dar um exemplo que Srilacharya Maharaj deu. No Gora Purnima agora, próxima terça-feira, o festival. Se Mahaprabhu não quiser que você cozinhe, você não vai cozinhar. Se Mahaprabhu não quiser que você faça a guirlanda, você não vai fazer a guirlanda. Você pode falar, eu sou a pessoa que vou fazer a guirlanda. Se ele não quiser que seja você, naquele dia vai acontecer alguma coisa e você não vai fazer. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. A mulher, ela fala, eu quero fazer a guirlanda, eu quero cozinhar, eu vou cozinhar, né? Mas não que a pessoa deseja realmente. Ela está com o ego alto. Quem vai fazer a guirlanda que irá no pescoço de Mahaprabhu sou eu, com ego. Se a pessoa tem isso, né? Eu vou dar o exemplo da mulher, por exemplo, né? E aí no dia lá no dia do festival que ela iria fazer a guirlanda, ela fica menstruada. E a mulher menstruada, ela não pode entrar no altar, ela não pode fazer guirlanda, ela não pode cozinhar, ela não pode fazer nenhum serviço próximo para Deus. É claro que tem exceções. Se não tem ninguém para fazer, ela vai fazer. Mas se tem outra pessoa, ela não vai fazer. Então, eu já vi isso acontecer. A pessoa estava com aquele ego que eu faço, eu, e no dia ela chegou para mim e falou, hoje não vou poder, estou menstruada. Por quê? Porque Mahaprabhu não gosta de ego. Deus não gosta de ego. Ele tira o ego. Nós vemos isso, o Raskananda Prabhu leu isso, no sábado, no Sri Chaitanya Bhagavata, que tinha um pandit que venceu todos os outros pandits em debates filosóficos. Ele recebeu a bênção de Sarasvati, que é a deusa, a semideusa do conhecimento, que é uma expansão de Lakshmi Devi, e ele recebeu essa misericórdia, ele recebeu essa bênção. Ninguém ganhava dele, mas ele tinha o ego muito alto. Ele andava com opulência, tinha várias pessoas ajudando, servindo ele andava com elefantes, enfim, era uma pessoa muito opulenta. E ele foi falar com Mahaprabhu, e claro, Mahaprabhu derrotou ele. E quando ele compreendeu tudo isso, o que aconteceu, ele largou toda essa opulência dele, ele continuou pregando, mas ia sozinho, não ia mais com todo aquele aparato que ele ia. Então Deus não gosta do ego. Somente vai fazer o serviço no dia do Gora Purnima quem Mahaprabhu quiser. Só virá no templo no dia do Gora Purnima quem Mahaprabhu quiser. Mas Mahaprabhu, ele é misericordioso, ele dá chance de todo mundo. Ele dá chance para todo mundo vir. Ele vai dar chance para todo mundo fazer o serviço. Agora, se você ficar dando essa renúncia externa, querendo mostrar isso ou aquilo para o outro, o ego alto, aí ele te corta. Aí ele te corta para quê? Para você aprender. Tudo é uma lição. Deus, quando dá o teste para nós, Ele quer que nós façamos da forma correta. Senão, Ele não daria teste. Nós temos que passar no teste que Ele dá, e aí Ele dá um teste mais difícil, mas Ele vai dando condições para você passar no teste. E a condição para passar no teste é servir. Ele vai aumentando o seu serviço e o teste vai ficar mais difícil. Se Ele te der um teste bem difícil no início, você não passa. Ele vai te dar um teste que você consiga, mais ou menos, se você está praticando corretamente. Agora, no final, antes de Sharanagati, quando você estiver próximo do Sharanagati, os testes são brutais. Os testes são terríveis, para ver se realmente você está entregue totalmente a Ele. Yukta Vairagya, a renúncia correta, o serviço correto a Ele, amor puro a Ele. Mas o caminho é longo, mas temos que dar o primeiro passo, como foi lido hoje aqui, agora há pouco. Temos que dar o primeiro passo na direção de Krishna, para Ele dar 10 na nossa direção. Se você dá 10, Ele dá 100. Se você dá 100, Ele dá 1000, e assim por diante.
Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar algo, pode fazer aqui, escrever. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta. Então, vamos continuar aqui a leitura. Vamos ler só mais um pouquinho. Depois cantamos o Nama Sankirtan Hari Harai. Se você tiver alguma misericórdia do Senhor Supremo, Krishna, ele pode levá-lo para viver com ele a qualquer momento. Esta é a busca amorosa pelo servo perdido. Nós temos um livro na missão, eu já falei isso várias vezes, o livro é chamado A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Então, se você começar a dar passos na direção de Krishna, ele vai reciprocar. E a qualquer momento ele pode te levar para morar com ele. A qualquer momento ele pode te dar amor puro por ele. Mas nós temos que fazer nossa parte. Ele está ávido, ele está querendo isso. Krishna quer isso, mas ele não obriga ninguém. Ele dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é servir Deus ou não servir Deus. E ele está dando isso para nós. E nós temos que aproveitar a chance. Temos que dar o primeiro passo na direção dele. Continuando aqui. Esta é a busca amorosa ao servo perdido. Nós estamos perdidos, mas Krishna é misericordioso. Gurudeva é muito misericordioso. Ele nos pega e nos engaja no serviço devocional ao Senhor Supremo. Nós somos almas caídas, mas Gurudeva é muito poderoso. Ele pode nos levar e nos engajar no serviço devocional ao Senhor Supremo. Isso é chamado busca amorosa pelo servo perdido. Krishna, ele está procurando por nós. Nós estamos procurando por nosso Pai. E Krishna também procurando por seus filhos. Você deve pensar sempre nisso. Então, nós estamos procurando por nosso verdadeiro Pai. Nosso verdadeiro Pai não é aquele que te colocou no mundo material, que deu esse corpo. O verdadeiro Pai é Krishna. Nós estamos procurando por Ele, alguns pelo menos, e Krishna está procurando pelo seu servo perdido, que somos nós. Amorosamente Ele procura por nós. Então, Krishna, Ele quer que nós demos o primeiro passo na direção dEle. Por isso Ele coloca o Guru. Por isso Krishna envia o Guru genuíno do mundo transcendental para o mundo material, para nos ajudar. Krishna, Ele dá misericórdia, Ele permite que seja construído um templo, a casa dEle. Krishna, Ele vem Ele próprio no templo, na forma de uma murti, na forma de uma shila, de uma pedra, como o Giriraj Govardhana Shila aqui no templo de São Paulo. Ele quer isso, Ele quer que nós entremos em contato com Ele, que nós possamos servi-lo, e Ele dá o Guru genuíno para isso. Se você não dá o primeiro passo na direção dEle, que é receber a iniciação do Guru genuíno, você está jogando fora toda essa misericórdia que Deus está dando. Você está jogando fora toda essa oportunidade que Ele dá para nós. E é muita burrice jogar a misericórdia de Deus fora, a oportunidade fora. Se você tem uma oportunidade única como essa, de Deus te dar essa misericórdia, te colocar um guru na tua frente, te colocar um guru para você escutar a aula dele, você não pode perder essa chance.
E aquele que já recebeu a iniciação do guru genuíno, ele tem que manter, ele tem que regar essa semente todo dia, senão a semente morre. A semente ela vai murchando e ela morre. Ela pode morrer. E se a semente da devoção morrer, nessa vida você nunca mais vai servir Deus. Alguma vida você vai servir Deus novamente, porque o que é feito não é perdido. Mas por que perder a chance nessa vida? Por que perder a chance? Quem já é iniciado tem que continuar a regar todo dia. E aquele que não é iniciado ainda, não perca. Krishna tem uma analogia que é dita, né? Nós estamos afundando no oceano de Maya. Nós estamos afundando no oceano da ilusão material. Totalmente enfiados na ilusão material. Achando que nós somos o corpo, que nós vamos morrer algum dia, preocupado com a doença, preocupado com isso, com aquilo, mas a doença da alma não estamos preocupados. E aí Krishna joga uma boia, nós estamos afundando, né? Afundando, o oceano está aqui, nós estamos na água, o corpo está afundando, só a boca está para fora, depois a boca fica para dentro e está respirando só pelo nariz, afundando, afundando, quase morrendo. E Krishna joga a boia, uma boia do teu lado. É só estender o braço, colocar o braço do lado assim, pegar a boia e segurar a boia. E a maioria das pessoas não pega a boia. E aí o que acontece? Maya bate um vento e leva a boia longe, para você afundar. E quando virá a próxima boia? Não sabemos. Quando que Krishna vai dar outra chance para você, se nessa vida você não aproveita? Quando? Nós podemos morrer a qualquer momento, não é só quem é doente. Qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, qualquer coisa viva pode morrer a qualquer momento. Nós estamos falando aqui, tem fenômenos na natureza. Se cair um raio aí em cima de você, você morre. Se cair a laje da tua casa na tua cabeça, você morre. Não precisa tanto, qualquer coisa. Você vai com vírus aí, você pode morrer. Você pode morrer a qualquer momento. Então, por que perder essa chance se você tem a boia do teu lado? Você está com a boia que Krishna jogou para você não afundar no oceano de Maya. Por que não pegar a boia? E aquele que pegou a boia, saia do mar, saia da ilusão do oceano de Maya. Faça o serviço devocional e Maya vai conseguir, Maya cada vez mais, não vai conseguir te atingir. Se você sair do oceano de Maya, se você fizer o serviço devocional, vai ser muito mais difícil para ela atingir você, para ela te pegar. Então, não tem outra forma. Não tem outra forma senão a devoção a Deus. Não é a caridade que vai te levar para Deus. Não é a austeridade que vai te levar para Deus. Não é nenhuma prática de yoga que vai te levar para Deus. A única coisa que vai te levar para Deus é a bhakti, a devoção. Nenhuma outra atividade. Somente a devoção a Deus vai te levar para Deus. Vamos ver aqui se alguém fez. Então, o título da aula é Simples e Sincero. Nós temos que ser simples, mas sinceros. Você quer sinceramente Deus? Então, você tem que dar o primeiro passo na direção dele. E não só dar o primeiro, continuar. Todo dia, caminhando na direção dele. E ele vem na sua direção. É isso que é a busca amorosa ao servo perdido. Então vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar o Namasankirtan aqui, o Hari Harai. E amanhã continuaremos a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que estamos fazendo Madhya Lila, capítulo 20. Por enquanto aqui eu estou vendo que ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém quis fazer nenhum comentário também.
Vamos então todos juntos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Isso é dar passos na direção de Deus. O canto congregacional é você dar passos na direção de Deus. É muito importante fazer o canto congregacional dos Santos Nomes. Na verdade, em Kali Yuga é a coisa mais importante. Então vamos lá cantar. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaya Nitai Gaya Gaura, Gaya Nitai Gaya Gaura, Gaya Nitai Gaya Gaura, Gaya Nitai Gaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui. Enquanto isso, vocês olham as deidades. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui a Cris assistindo conosco hoje, a Amrita Devidasi e o Adipurusha Prabhu, seu esposo, o Raghunanda Prabhu também assistindo aqui conosco hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém. Temos aqui também a Malini Devidasi, Premarupa Devidasi também conosco. Que aparece para mim são essas pessoas. Eu agradeço a presença de todos os Sadhu Sangha, como foi falado hoje aqui na aula. Sem ir ao templo não tem vida devocional. Sem Sadhu Sangha não há vida devocional. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 da manhã, com o programa, a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita.